Fernando Gama e vamos iniciar o nosso treinamento Express Escrita Persuasiva, né? Conforme falamos, essa videoaula nós vamos tratar da cientificidade, da base científica dos gatilhos mentais propriamente e de como você pode hoje ter acesso a outra literatura, literaturas de neuromarketing, que vão te dar esse fundamento mais sólido e mais aprofundado, para de fato você entender o que está acontecendo no cérebro de alguém, no cérebro do seu cliente, quando você busca persuadi-lo, tá? Por isso que a persuasão ela tem que ser trabalhada com muita ética. Persuasão é influência positiva, não é manipulação. Então o treinamento Express começa agora, tá? E nós vamos nos ocupar agora de neurociência aplicada a negócios, como funciona a nossa mente, os três cérebros, os 12 gatilhos mentais fundamentais, mais adiante, nos próximas 4 videoaulas, né? Como investigar a dor e também isso faz parte da nossa última videoaula. Vamos entender agora a neurociência aplicada aos negócios. Onde tudo começa, pessoal? A neurociência hoje ela se fundiu com novas áreas e a gente sabe que a evolução ela é essencial à sobrevivência do homem. Se as empresas não evoluem, se a sua marca não evolui, se a sua estratégia não evolui, se a sua estratégia apenas repete métodos velhos para ganhar dinheiro novo, cada vez isso vai funcionar menos. Hoje o seu desafio é encontrar métodos novos para ganhar dinheiro novo e não replicar acertos que já aconteceram no passado. Eu duvido mesmo, qualquer um de vocês, isso se aplica também aos meus negócios, que se nós repetirmos ações de vendas que nós realizamos há 4, 5 anos atrás, campanhas de marketing que foram sucedidas há 4, 5 anos atrás, hoje ou não funcionam ou não trazem o mesmo retorno, né? E a neurociência é esse ramo científico que acabou consolidando-se, tanto com a gestão empresarial, como principalmente com a gestão de pessoas, né? Trazendo aí um patamar mais científico para a gente estudar com base nessa colheita de dados que a ciência tem disponibilizado, principalmente depois de uma data específica que eu vou referir no slide adiante, como a gente vai estimular mais a inconsciência do nosso cliente, como a gente vai entender de fato como é que se comporta o comportamento do nosso cliente para que nós não venhamos a gastar fortunas com campanhas, com ações de venda, ações de proximidade totalmente desnecessárias. No momento que você consegue entender como é que funciona o cérebro do seu cliente, o seu atalho para convencê-lo e persuadi-lo é muito menor, você tem menos esforço, você tem menos gasto de energia, gasto financeiro, gasto de estratégia e a chance da sua marca continuar crescendo e se renovando é algo muito além, né? Vamos lá. Seguindo aqui para compreender então um pouquinho mais por que a neurociência hoje é a base, eu diria que é vital a nossa sobrevivência, porque hoje, no nosso assédio de conhecimento, praticamente tudo virou commodity. Como assim, Gama, tudo virou commodity? Se você consegue hoje na internet encontrar acesso a qualquer informação, ela tem pouco valor. Porque me diga uma coisa, você acha que você é um profissional valorizado se o que você sabe qualquer pessoa sabe? Ou você se torna diferenciado quando o que você sabe, como você aplica o que você sabe, pouca gente sabe. Isso é valor agregado, né? E a neurogestão ela tem trazido para a gente esse sentimento de inovação e renovação, porque traz conhecimentos aí biológicos do cérebro e funções específicas que pouca gente sabe e te dá um diferencial competitivo, porque você vai aplicar, digamos, o suprassumo da ciência, as descobertas mais recentes da ciência para o seu negócio. Você para de ter um conhecimento comum e vulgar que qualquer pessoa pode achar gratuitamente na internet e começa a ter um conhecimento diferenciado. E quem tem conhecimento diferenciado, obviamente, pratica preço diferenciado e se posiciona no mercado de uma forma diferenciada e inovadora. Então nunca foi tão vital para as nossas campanhas, para as nossas marcas, que o conhecimento da ciência e da neurociência se junte ao conhecimento das mais variadas áreas do saber, né? Um momento decisivo para que nós possamos ter acesso a essa infinidade de novas pesquisas
foi na década de lá de 90, né, desde a época do W. Bush, em que ele começou a investir em mais de 3 bilhões em pesquisas. E desde então, com o projeto Genoma e outras grandes descobertas científicas, inicialmente voltada mais para o estudo do cérebro na questão das doenças degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson e outros cânceres e deformidades ou doenças genéticas até então incuráveis ou não rastreáveis, os genes daquelas doenças genéticas, das causas, né? Mas já as descobertas científicas elas começaram também a serem úteis para negócios e não ficaram apenas como dados exclusivos da área médica, né? Obama também foi uma pessoa que ampliou muito essa visão e continuidade do investimento em ciência, que é uma cultura forte, é uma cultura norte-americana acertadíssima, né? Eles têm recursos, eles têm gênios, eles têm pessoas que possam se dedicar a vida a estudar e trazer evolução da ciência, tanto para a área médica como para outras áreas, como acabamos ramificando. E desde 2013 o Obama também ele incentivou talvez um dos projetos mais importantes, que é o projeto de mapeamento da atividade cerebral, né? Então, tá aí que começou a vazar esse monte de informação. Uma das primeiras ciências que se apropriou e se apropriou com qualidade foi o neuromarketing, né? Que nada mais é do que a fusão da neurociência com o marketing tradicional, né? E basicamente, o neuromarketing, ele estuda as nossas três mentes, o que nós vamos falar daqui a pouquinho adiante. Basicamente, o neuromarketing, ele se ocupa de estudar o consumo e basicamente o neuromarketing, ele estuda hoje e já sabe que hormônios influenciam na compra, quais são as nossas reações químicas que a compra gera, a diferença da mente masculina e a diferença da mente feminina. Então, isso hoje já está mapeado pelo neuromarketing e se a gente não souber diferenciar e aplicar isso no dia a dia da nossa comunicação, nós podemos estar perdendo fortunas com campanhas de marketing absolutamente inúteis e sem um direcionamento estratégico, por mais que a gente ache que tenha feito um plano de negócios perfeito, lindo e maravilhoso. Mas se você tem um produto em que você vende para homem e mulher e a sua comunicação é uma só, já começa a estar tudo errado. Se você tem um produto que você vende para homem e mulher e você não categoriza também se são homens ou mulheres casados, homens e mulheres com filhos, se você não entende as prioridades das fases que a mente e que a evolução do comportamento de consumo do seu público se encontra, também você está desperdiçando. E isso tudo é fácil hoje de encontrar. Então, só para você entender aonde que o neuromarketing, né, ele se posiciona. As principais obras, e aí já te trazendo aqui referências bibliográficas, hoje as principais obras de neuromarketing começou tudo com o Patrick Revosé e o Christopher Morin, que é esse tratado de neuromarketing, foram os primeiros a escreverem sobre o tema. Logo em seguida, temos o Martin Lindstrom, traduzido no Brasil como A Lógica do Consumo. Excelente livro, recomendo para você. Outro professor renomado, professor da FGV, premiado mais de 9 anos seguidos como o professor nota 10 na área de marketing e vendas, Marcelo Peruso, com a sua best-seller, né, aí Os Três Mentes do Neuromarketing. Pedro Camargo, outro professor brasileiro também, neurocientista, e esse talvez é uma das maiores autoridades que nós, se quisermos estudar profundamente neuromarketing, principalmente diferença do cérebro masculino e feminino, esse é sim o cara a ser seguido, tá? Ele também tem esse livro incrível, Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios, que é um verdadeiro tratado de neuromarketing feminino. E também ele tem o comportamento do consumidor, que ele fala da biologia do consumo. Então, tá aqui, excelentes referências. Veja, reveja esse vídeo aí para você anotar e adquirir essas obras, colocar no calendário aí colocar também na sua biblioteca de catálogos de livros estratégicos. E pouca gente fala desses livros e você não imagina que lendo todos eles, o como você vai adquirir próprias ideias que os autores vão te sugerir, certo? E aplicar para o seu negócio, tá? Seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho da neuroeconomia, que foi exatamente a ciência que mais elevou hoje a fusão da neurociência a um status
de autorreconhecimento, porque já existe um prêmio Nobel dado a um estudo de neuroeconomia. Falando sobre neuroeconomia, esse estudo, que foi a obra que eu já vou te falar no próximo slide, ela acabou com o que eu chamo da dinastia da razão, mostrando que racionalmente não existe, por mais que os economistas sempre tentassem provar e comprovar isso, não existe de fato racionalidade na hora das escolhas do consumo. Não existe essa contabilidade racional. O jogo versus o razão versus o justo fez com que caísse por terra essa crença que existe uma racionalidade, uma frieza na hora de consumir ou na hora de calcular, principalmente, né? E a compra e o raciocínio, um nível mais alto, foi levado agora à neurociência, né? Junto com a economia, a fato de ter ganho esse prêmio Nobel. Outra obra que eu vou te recomendar é essa obra, que é a obra-prima, né? Do Daniel Kahneman, que foi quem ganhou o prêmio Nobel de Economia, que é a mente rápida, o rápido e devagar, duas formas de pensar, em que ele vai tratar aqui sobre como o nosso cérebro pensa na hora do consumo e como você vai ter que lidar com os impulsos de razão e emoção na hora de escolher ou dividir algo. Agora vamos falar um pouquinho de neuroliderança. Isso é uma outra área que está fazendo fusão também com a neurociência, né? E tudo isso que eu estou te falando, você vai entender como os gatilhos mentais podem estimular. Por exemplo, se você aprender a técnica escrita dos gatilhos mentais, você pode estimular a sua equipe a produzir mais, pode estimular a sua equipe a comprar mais a sua ideia, pode estimular a sua equipe a vender mais, não só pela meta financeira. Então, tudo isso que nós estamos falando não está desconectado com a sua marca e com a sua realidade, mas é para que você entenda realmente, de fato, a base científica que está por trás dos fundamentos do gatilho mental, tá? Neuroliderança, performance do indivíduo, a relação do indivíduo com o grupo, o seu engajamento, né? A paixão que o indivíduo tem por algo que ele faz, se ele tem realmente capacidade de trabalhar em equipe ou se ele se sente rejeitado pelo bando, retenção, se ele tem capacidade de ficar no ambiente, se aquela empresa consegue ter uma proposta de comunicação tão persuasiva e poderosa que a pessoa não tem vontade de ter o voo solo, ela quer construir carreira dentro da empresa. E principalmente estimular o crescimento de equipes, né? Hoje, quando nós falamos de neuroliderança, um dos grandes expoentes é o David Rock, né? Inclusive, ele tem um instituto de neuroliderança, que é o chamado o Neuro Leadership Group, né? Essa é a obra do David Rock, Your Brain at Work, tá? Em que ele vai tratar de neurociência, neurocoaching, o cérebro, principalmente como é que funciona o cérebro no trabalho. E é uma obra, um método pioneiro, porque ele apresenta o método SCARF. Bom, pessoal, para não se alongar muito aqui a nossa primeira aula, eu vou já falar sobre o método SCARF do David Rock e vamos entender como é que funcionam nossas três mentes, que esse é o pilar central para você entender aonde o gatilho mental mexe, os gatilhos mentais mexem em cada parte dessas mentes, né? Desses três cérebros, né? Isso mesmo, três cérebros, tá? Mas já te conto na próxima aula. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.